pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos continuar falando da dinâmica de uma única partícula. E o objetivo hoje é partir das três leis de Newton e derivar algumas leis de conservação. Ou seja, nós vamos mostrar que se as leis de Newton são verdadeiras, em determinadas condições, algumas quantidades físicas serão conservadas. É importante que a gente saiba que isso não é uma prova de fato da conservação dessas quantidades, né? Na realidade, os teoremas de conservação, a gente pode interpretar eles como sendo mais fundamentais que as próprias leis de Newton, né, já que eles estão associados com simetrias do universo. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto. Tá? Esse não é o nosso tópico hoje. Mas enfim, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos partir das três leis de Newton e derivar algumas leis de conservação. Essas leis de conservação, obviamente, têm que ser testadas experimentalmente, e se elas forem verdade, elas servirão de prova, digamos assim, de que as leis de Newton são verdadeiras, pelo menos em determinadas condições. Certo? Então vamos lá. Então, o primeiro teorema de conservação que nós vamos analisar é a conservação do momento linear. Tá? Então, nós vimos que a segunda lei de Newton nos diz que a força total aplicada sobre uma partícula é igual à derivada temporal do momento linear dessa partícula. Ou na nossa notação aqui, F é igual a P ponto. Pois bem, isso significa dizer que se a força total que atua sobre uma partícula é nula, eu tenho que P ponto é igual a zero. Ou seja, o momento linear dessa minha partícula é uma constante no tempo. Tá? Então, essa equação aqui é uma equação vetorial. Tá? O que significa dizer que eu posso reescrever ela e ela vai ser válida para cada componente do meu momento linear. Ou seja, P ponto é igual à derivada temporal da componente x do meu momento linear. Essa é a componente x desse vetor, a componente y vai ser a derivada temporal da componente y do momento, componente z, a derivada temporal da componente z do meu momento. Então, cada uma dessas componentes do momento linear vai ser conservada se a força total aplicada sobre a minha partícula ela é nula. Outro ponto importante que a gente pode notar aqui é o seguinte: vamos supor que a força que atua sobre a minha partícula, F, ela é diferente de zero, certo? A força resultante que atua sobre a minha partícula é diferente de zero. Porém, eu vou tomar um certo vetor S, que é um vetor constante, de modo que o produto escalar entre F e S é igual a zero. Ou seja, a minha força resultante aplicada sobre a partícula não tem nenhuma componente ao longo desse vetor S constante. Tá? Se eu pegar a segunda lei de Newton e multiplicar ela escalarmente por esse vetor S, eu vou ter o seguinte, né? Que F escalar S é igual a P ponto escalar S. E pela minha definição desse vetor S, isso aqui vai ser igual a zero. Certo? Então, em outras palavras, as componentes do meu momento linear ao longo de S, elas serão conservadas. Certo? Ou ainda... Nós podemos notar isso integrando essa expressão. Quer dizer, como essa é uma constante, eu tenho que dt escalar S é igual a zero. Se eu integrar essa expressão, eu vou ter que integrar o tempo, né? Eu vou ter que P escalar S é igual a uma constante. Ou seja,
As componentes do meu vetor momento linear ao longo desse vetor S, elas são constantes no tempo, certo? Portanto, são conservadas. Bom, então, nós podemos dizer que o momento linear total P de uma partícula é conservado quando a força total sobre ela é zero. O próximo teorema de conservação do qual nós vamos tratar é a conservação do momento angular, certo? Então, nós podemos definir o momento angular de uma partícula em relação à origem de um sistema de coordenadas da seguinte forma. O momento angular L é igual ao produto vetorial entre o vetor posição dessa partícula nesse sistema de coordenadas pelo momento linear desta minha partícula, certo? Então, L é o vetor momento angular em relação à origem do meu sistema de coordenadas, tá? O torque aplicado sobre essa partícula pode ser definido como M, que é igual a R vetorial F, certo? Então aqui R é o ponto onde a força F atua sobre uma partícula. Se eu estou pensando numa partícula pontiforme, esse vetor R aqui coincide com o vetor posição dessa partícula. Agora, se eu tenho um corpo extenso, né, normalmente nós vamos definir a posição desse corpo em relação ao centro de massa, né, a posição do centro de massa desse corpo, e esse vetor R aqui pode ser diferente daquele vetor R lá. Mas por enquanto vamos supor que nós temos uma partícula pontiforme e esses dois vetores aqui eles coincidem, certo? Bom, então nós podemos notar o seguinte, tá? Que como F é igual à derivada temporal do momento linear, o torque N vai ser igual a R vetorial P ponto, ok? Bueno, mas vamos notar agora a seguinte derivada temporal. Eu vou pegar a derivada temporal do momento angular, certo? Então, eu vou ter L ponto é igual à derivada temporal dessa quantidade aqui, deste produto vetorial R e P. Para resolver essa derivada temporal, eu posso usar a regra da cadeia. Então, eu vou ter que L ponto é igual a R ponto vetorial P mais R vetorial P ponto. Mas R ponto é a velocidade. E o momento P é o produto da massa da minha partícula pela velocidade. Então, se eu pegar este primeiro termo aqui, certo? Se eu olhar para este termo aqui, eu tenho V vetorial mv. E o produto vetorial de dois vetores paralelos entre si é simplesmente igual a zero. Tá? Então, só me sobra este termo aqui. Eu tenho que a minha derivada temporal do momento angular, L ponto, vai ser igual a R vetorial P ponto. Mas R vetorial P ponto é igual ao torque aplicado sobre uma partícula. Então, isso aqui é igual a E. O que significa dizer que se o torque resultante aplicado sobre a minha partícula for nulo, L ponto vai ser igual a zero e, portanto, o momento angular se conserva. Então, a nossa segunda lei de conservação vai ser a seguinte. O momento angular de uma partícula que não está sujeita a um torque é conservado. Nos resta agora falar sobre a conservação da energia mecânica. E para isso nós vamos começar definindo o que é trabalho. Certo? Trabalho na física é uma maneira de variar a energia de um certo corpo, de uma partícula, através da aplicação de uma força. Tá? Então nós podemos definir o trabalho, vou chamar ele de W, 2. Tá? Então esse é o trabalho exercido por uma força sobre uma partícula e faz com que essa partícula saia de uma certa condição que eu estou chamando de 1 e chegue em uma condição que eu estou chamando de 2. Né? Então, essa partícula vai partir de um determinado estado
e vai chegar em um outro estado a partir da aplicação de uma força, tá? Então, nós vamos definir isso aqui como uma integral dessa condição 1 até a condição 2 do produto escalar entre a força e um vetor unitário dr, certo? Então, essa aqui vai ser a nossa definição de trabalho. Agora, nós podemos olhar para esse integrando aqui. Da segunda lei de Newton, nós temos que a força é igual a massa vezes aceleração. E eu posso escrever a aceleração como a derivada temporal da velocidade da minha partícula, ok? Por outro lado, eu posso escrever esse vetor dr aqui da seguinte forma. dr é igual a dr dt vezes dt. Agora eu vou juntar tudo isso para reescrever o meu integrando. Eu tenho que f escalar dr pode ser escrito como m dv dt escalar dr dt vezes dt. Mas dr dt é simplesmente a velocidade v. Então, escalar v vezes dt. Certo? O que eu vou fazer agora é reescrever isso aqui ainda mais. Tá? Eu vou, então, ter f escalar dr. O que eu vou fazer é aparecer uma derivada temporal do produto escalar da velocidade com ela mesma. Tá? Então, eu quero que apareça aqui um ddt de v escalar v, certo? Mas ddt de v escalar v vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, esses dois termos vão ser iguais, né? Eu vou ter duas vezes dv dt escalar. Voltando. Isso me permite, então, escrever esse produto escalar entre f e dr da seguinte forma. Tá? Eu fiz aparecer essa derivada temporal do produto escalar de v com ele mesmo. Eu sei que isso é igual a esta quantidade. Tá? Então, eu tenho que eliminar esse 2 que aparece aqui. E isso vai me levar, partindo daqui, a seguinte expressão. M sobre 2, derivada temporal do produto escalar de v com ele mesmo, vezes dt. Daí, eu posso escrever esse f dr aqui como m sobre 2 d v quadrado, já que o produto escalar de v com v é o módulo quadrado desse vetor. Colocando essas constantes para dentro do diferencial, eu tenho que esse produto escalar aqui vai ser um diferencial exato. Vai ser d m v quadrado sobre 2. Da minha expressão para o trabalho, então, eu tenho que o trabalho exercido por uma partícula sobre através de uma força F vai ser igual à integral da minha configuração 1 até a minha configuração 2 desse diferencial exato, mv quadrado sobre 2. Portanto, W12 vai ser igual a mv quadrado sobre 2 avaliado na condição 2 menos mv quadrado sobre 2 avaliado na condição 1. mv quadrado sobre 2 é simplesmente a energia cinética da minha partícula. Então eu tenho que o trabalho vai ser igual à variação da minha energia cinética. Bueno, agora nós vamos analisar a expressão para o trabalho de um outro ponto de vista. Eu defini o trabalho, então,
exercido por uma força sobre uma partícula que sai de uma certa configuração 1 até uma configuração 2, a partir dessa integral aqui. Certo? Então, eu vou mover a minha partícula ao longo de uma certa trajetória, né? Então vamos supor que eu tenho aqui um sistema de coordenadas, x, y. Minha partícula inicialmente estava na configuração 1, ela tinha uma certa energia cinética, tinha uma certa velocidade. Ela vai terminar aqui na configuração 2, certo? E eu vou aplicar essa força F ao longo de uma certa trajetória. Então a partícula vai se mover, por exemplo, nessa trajetória A aqui, da configuração 1 até a configuração 2, né? Posição 1 até a posição 2, e ela vai ter lá, ela pode ter uma energia cinética diferente ao final dessa trajetória. Em vários sistemas físicos, essa força F tem a seguinte propriedade. Eu posso mover a minha partícula da configuração 1 até a configuração 2, sem mudar a energia cinética dessa partícula, e o trabalho realizado ao longo dessa trajetória aí, ou ainda o trabalho realizado ao longo dessa transformação, não depende da trajetória. Então eu posso sair do ponto 1 e ir até o ponto 2 pela trajetória A, por uma outra trajetória B, por uma outra trajetória C. Em todas essas trajetórias eu vou ter exatamente o mesmo trabalho, certo? Então outra forma de ver isso aí é a seguinte. Vamos pegar o caso de uma força gravitacional constante. Eu tenho aqui o chão, eu tenho um certo objeto de massa m, e sobre esse objeto atua uma certa força peso. Eu posso exercer trabalho sobre esse objeto e mover ele dessa configuração aqui até uma outra configuração, na qual o objeto vai ter uma certa altura h. Então, eu peguei o meu objeto e levei ele daqui para cá, e agora esse objeto se encontra em uma certa altura h. Não importa qual a trajetória que eu use para levar o objeto daqui até ali. Eu posso fazer com que ele se mova assim, eu posso fazer com que ele se mova assim ou assim. O trabalho vai ser sempre o mesmo, ok? Para levar o objeto dessa configuração até aquela. Em particular, nesse caso, o trabalho vai ser igual a mgh. Agora imagine que eu solte esse meu objeto e deixo ele cair em direção ao Sol. Quando ele retorna para a configuração inicial, ele tem também capacidade de realizar trabalho, certo? E essa capacidade de realizar trabalho é o que a gente vai chamar de energia potencial, ok? Então eu posso olhar para essa minha expressão da seguinte forma. Tá? No caso especial em que as forças têm essa propriedade aqui, que são as forças que a gente chama de forças conservativas, essa integral aqui, que é a definição do trabalho, vai ser igual à variação nessa energia potencial. Então eu vou ter o 1 menos o 2. Variação não, a diferença, digamos assim, da energia potencial que ela tinha na configuração 1 para a energia potencial que ela terá lá na configuração 2. Bom, a gente pode notar o seguinte. Para que isso aqui seja verdade, a minha força precisa satisfazer algumas condições, para que ela seja de fato uma força conservativa. E uma possibilidade é a seguinte, né? Eu tenho uma força F que pode ser escrita como o gradiente, ou menos o gradiente, de uma certa função U, ok? Se a minha força possui essa propriedade aqui, em particular, para que isso aqui seja verdade,
eu preciso que o rotacional da força seja igual a zero, eu posso notar a seguinte característica dessa força. Vou substituir essa expressão aqui na integral. Então, eu vou ter que a integral de menos o gradiente dessa função u aqui, escalar dr, tá? Isso aqui deve ser igual a u1 menos u2. Mas esse gradiente aplicado à função u vai ser igual à derivada de u em relação a x, né? Esse aqui é um vetor, né? A componente x é a derivada de u em relação a x, a componente y é a derivada de u em relação a y, a componente z é a derivada de u em relação a z. Quando eu faço o produto escalar desse vetor aqui com esse vetor infinitesimal dr aqui, o que eu vou ter vai ser gradiente de u escalar dr, isso aqui é du dx vezes dx, mais du dy vezes dy, mais du dz vezes dz. E isso aqui vai ser um diferencial du, tá? Então isso aqui é igual a du, e eu tenho então que a minha integral vai ser menos a integral de um diferencial du, que é igual a u1 menos u2. Então essa função u aqui eu posso identificar como a minha energia potencial, certo? Se eu passar esse sinal lá para o outro lado, eu vou ter que a integral de du vai ser igual a menos u1 mais u2, ou ainda delta U, certo? Então, daqui eu vejo que o trabalho, que é essa expressão aqui, vai ser igual a menos a variação da minha energia potencial, ok? Por fim, nós vamos introduzir o conceito de energia total da nossa partícula, certo? Então, eu vou chamar de energia mecânica total, ou simplesmente energia total, e a soma da energia cinética K da minha partícula com a sua energia potencial. Então, estou assumindo que essa partícula se move em um campo de força conservativo, de modo que eu posso definir uma certa energia potencial, e ela vai ter uma certa velocidade, e associada a esse movimento, a essa velocidade, ela vai ter uma energia. Como a gente está interessado aqui em leis de conservação hoje, nos resta ver se essa quantidade aqui também é uma quantidade conservável. Então, para isso eu preciso calcular a derivada temporal dessa energia E, que pela minha definição vai ser igual à derivada temporal da energia cinética mais a derivada temporal da minha energia potencial, certo? Nós já vimos isso, nós já vimos antes, né, que a energia cinética é igual a 1 meio de mv quadrado e que a quantidade F escalar dr ela pode ser escrita como um diferencial exato. Esse diferencial exato vai ser mv quadrado sobre 2, e isso que aparece aqui é simplesmente energia cinética. Então, essa quantidade aqui, F escalar R, vai ser um diferencial dk. Dividindo isso aqui por dt, eu vou ter dk dt é igual a F escalar R, ou dr, né? dr dt. E dr dt é a minha velocidade, ou R ponto. Por outro lado, eu posso calcular essa derivada total em relação ao tempo da minha energia potencial U da seguinte forma, né? Em geral, a energia potencial vai depender
da posição da minha partícula e do tempo, tá? Então, a derivada total du dt vai ser igual a derivada parcial de u em relação a x vezes a derivada parcial de x em relação a t, mais a derivada parcial de u em relação a y, derivada parcial de y em relação a t, mais parcial u, parcial z, parcial t, mais parcial u, parcial t. Tá? Cada uma dessas derivadas parciais de x em relação a t, y em relação a t e z em relação a t são os componentes da velocidade da minha partícula. Né? Componente x, componente y e componente z. E essas derivadas que aparecem aqui em relação à posição, eu posso escrever a partir do gradiente dessa função u. Então, esse termo que aparece aqui, eu posso escrever como um produto escalar. Né? Eu posso escrever du dt como sendo o produto escalar do gradiente de u, que vai me dar essas derivadas em relação à posição, por essas derivadas temporais, que nada mais são que a velocidade, ou r ponto. Ok? Mais parcial u, parcial t. Juntando tudo, eu vou ter o seguinte, né? Que d dt vai ser igual a derivada parcial da energia cinética em relação ao tempo, que eu posso escrever dessa forma aqui. Então, F escalar R ponto, mais essa quantidade aqui. Então, mais parcial U escalar R ponto, mais derivada parcial de U em relação a T. A gente pode juntar esses termos aqui e escrever o seguinte, né? Colocar esse R ponto em evidência, eu vou ter que d dt é igual a F mais gradiente de U escalar R ponto mais a derivada parcial de U em relação a T. Mas, gradiente da energia potencial é menos a força F, certo? Então, esse termo entre parênteses aqui se cancela e sobra só que a derivada da energia total em relação ao tempo vai ser igual à derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo. Então, se a minha energia potencial não varia explicitamente com o tempo, a energia total da minha partícula vai ser conservada. Então, esse é o terceiro teorema de conservação que a gente vai ver hoje. Então, a gente pode dizer que a energia total de uma partícula em um campo de forças conservativo é constante no tempo.